Eu queria que você, antes da gente ler o texto, abaixasse sua cabeça por um momento. Identificasse nesse momento, agora, hoje, qual é a situação mais difícil que você está enfrentando. O que é mais difícil para você hoje, das circunstâncias que você está vivendo? É difícil identificar? Creio que não, né? Nós sabemos o que é que nos preocupa. Agora uma pergunta. Se quiser fechar os olhos para você. Diante dessa situação difícil, você se sente ameaçado, intimidado, com medo, com dúvidas, ou você se sente desafiado a confiar em Deus, a acreditar, a esperar o melhor para a sua vida? Para que lado você cai? Para o lado do ameaçado, resignado, com medo, angustiado, ou para o lado do esperançoso, confiante? Sei que é um desafio, mas eu confio que Deus vai me dar o melhor. Que lado você está? Ninguém fala nada. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vou fazer essa pergunta outra vez depois, tá? Em Jonas 2. E vamos colocar uma palavra exatamente de uma pessoa que, por um lado, ele se sentia ameaçado, por outro lado, ele se sentia desafiado. Talvez alguns de nós dizem, olha, eu sinto um pouquinho dos dois. Quem tem coragem de dizer que sente um pouquinho dos dois? Ao mesmo tempo que eu me sinto ameaçado, eu me sinto confiando em Deus. Jonas 2, texto que você conhece bastante. Aliás, esse é o texto que as crianças mais gostam na escolinha. Quando eu era professor, como as crianças gostavam que a gente contasse essa história. Versículo 17 do capítulo 1 diz assim, que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Presta atenção, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, o que ele fez? Orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com voz do agradecimento, da gratidão, da ação de graças, eu te oferecerei sacrifício que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Presta atenção, querido, que enquanto Jonas estava orando, enquanto nós às vezes estamos orando aqui, agora mesmo estávamos orando, versículo 10 diz, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Quando a gente ora, Deus age. Amém? Muito obrigado, Pai, te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa aplicar essa palavra
as nossas situações de vida e que o teu nome seja honrado e glorificado. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tem uma coisa, queridos, que o cristão tem grande dificuldade de lidar, de vivenciar. Não é fácil do cristão conviver, lidar, enfrentar sofrimento. Está aí uma coisa que o crente tem dificuldade, de lidar com o sofrimento, de lidar com a doença quando ela entra na sua casa, de lidar com o desemprego, de lidar com a perda, o sofrimento que traz a perda de uma pessoa tão preciosa, de lidar com um fracasso, às vezes, que você passa. Isso é uma coisa que o cristão, ele tem dificuldade de lidar. Apesar de Jesus ter nos avisado que no mundo a gente passaria por aflições, e as aflições, elas trazem algum tipo de sofrimento para a gente, embora ele tenha nos avisado, nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento. É uma coisa que é difícil para nós. Mas nós precisamos entender por que para nós o sofrimento é difícil. Porque muitos de nós, muitos cristãos, veem o sofrimento como um castigo de algo que ele fez. Muita gente dentro das igrejas tem dificuldade de lidar com o sofrimento, porque quando vê o sofrimento acha que está expiando por algo que aquela pessoa fez, está expiando um pecado, uma culpa que aquela pessoa tem, como se eu estou recebendo uma punição. Então a gente vê muito isso, até você ouve até dentro das igrejas, pessoas falando, o que eu fiz para Deus, para merecer isso? O que essa pessoa está dizendo? Se eu estou passando o que eu estou passando é porque eu fiz alguma coisa para Deus e Deus está me punindo. Então muita gente, lavada e remida no sangue de Jesus, hoje está debaixo de culpa, de condenação, de acusação, porque quando vê o sofrimento chegar, acha que Deus está me culpando, Deus está me punindo, Deus está me disciplinando. É verdade, Deus nos disciplina, mas tem muita gente que vê o sofrimento como uma culpa, como uma condenação. No entanto, querido, a palavra de Deus diz que nós não temos que pagar nada com sofrimento para obter as bênçãos de Deus. Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário. A obra que ele fez na cruz do Calvário foi uma obra completa, para que hoje a gente tenha o perdão dos nossos pecados, para que hoje a gente não viva debaixo de julgo, de acusação, não é? Jesus já fez tudo, eu não tenho que pagar. Mas aí a gente para, se eu não tenho que pagar, por que tanto sofrimento? Para que chega todo esse sofrimento à minha vida? Porque esse é um questionamento de muita gente que está dentro das igrejas. Por que as coisas são tão difíceis? Por que tanto sofrimento? Por que tanta aflição? Eu escuto isso, você não escuta? Tenho certeza que você escuta de muita gente perto de você. Ah, mas se Deus é bom, como é que Ele levou fulano? Como é que Deus permitiu acontecer tal coisa? Então nós, muitas vezes, na hora que o sofrimento vem, nós não sabemos lidar com isso, temos dificuldade, não conseguimos entender, e a gente precisa entender, querido, que o sofrimento, às vezes, é a única forma que o Espírito Santo tem para operar uma transformação na nossa vida. Muitas vezes, o Espírito Santo, a maneira dele nos levar a um crescimento, a nos levar a uma vida de santidade, a uma conversão maior, é permitindo situações que de alguma forma vão trazer sofrimento à nossa vida. A igreja fica calada, né? Silenciada nessa hora.
Então, nós que somos cristãos, olha só, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que seguem a Deus segundo o seu propósito. Se tudo coopera, tem sofrimento, queridos, que também coopera. Tem sofrimento, queridos, que, não sei se dá para você entender isso, é um sofrimento que vem para o bem. Amém? Vem para o bem, vem para algo maior. Então isso é uma coisa difícil, porque se você olhar para a vida dos apóstolos, todos eles passaram por aflições, todos eles passaram por sofrimentos, passaram por perseguição, passaram por enfermidades, eles passaram por uma série de coisas que nós passamos também. No entanto, foram esses sofrimentos que eles passaram, vamos dizer assim, aflições, Jesus disse, vocês vão passar, foram essas aflições, esse sofrimento, que transformaram eles em quem Deus queria que eles fossem. Então, tem muita coisa que tem me acontecido, que tem te acontecido, que tem acontecido à sua família, que tem acontecido à igreja de Jesus Cristo, que não vem, querido, como uma punição, uma culpa, uma acusação, vem para operar transformações na vida da gente, nos levar a uma maior conversão, nos levar a uma maior santidade em Deus. Amém? Então, uma pergunta que o Espírito Santo faz, pessoal, hoje: quem eu quero ser? Eu quero ser quem eu quero ser, fazer o que eu quero, ser dono do meu nariz, ter a minha própria vontade, fazer aquilo que tiver no meu coração? Ou será que eu quero ser quem Deus quer que eu seja? Ou será que eu quero ser quem Deus quer me transformar para um propósito dEle, para um plano dEle? Quem é que você quer? Ser o dono do seu próprio nariz? Fazer o que você quer? Não, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Amém? Se a gente escolher tanto o primeiro, eu vou ser dono do meu nariz, como escolher, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, invariavelmente, todos dois vão trazer o quê? Sofrimento. Queridos, qual é a profissão que não tem um lado chato? Todo mundo aqui é profissional, tem um lado bom, maravilhoso, mas tem um lado chato. Um médico amigo meu falava comigo: Roberto, não aguento mais, eu tenho que fazer outra coisa diferente, porque eu não aguento mais gente com dor na minha frente, e dói isso, e dói aquilo, e dói isso, e dói aquilo. Eu tenho que fazer algo diferente. Em qualquer profissão é assim, querido. Ser mãe é padecer no paraíso. É mesmo, mãe? Ser mãe é bom o tempo todo? Ser pai é bom o tempo todo? Toda profissão, querido, tem o seu lado. A profissão de fé também. Se hoje professo fé em Jesus Cristo, na obra que Ele fez na cruz do Calvário, em algum momento isso vai trazer algum tipo de aflição, mas eu tenho que entender que a aflição que Deus deixa chegar à minha vida não é para me destruir, não é para acabar com a minha vida. Se Ele permite, é porque está num tempo de crescer um pouco mais, está num tempo de você se transformar em alguém melhor, está num tempo de Deus fazer mais na sua vida. Amém? E se nós olharmos para a vida de Jonas, a gente vê exatamente isso. Nós vemos que muito sofrimento que ele passou porque ele queria fazer o que ele queria. Deus disse, vai para Tarso, ele foi para Nínive. Tem alguém aqui parecido com Jonas? Deus te diz uma coisa e você faz outra? Ninguém, né?
Todo mundo aqui é obediente, dócil, manso. O que Deus fala, você faz. Quantas vezes, querido, a gente também endurece o coração, não faz o que Deus mandou. Isso já aconteceu até comigo, não é? Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na pregação da palavra, alguém está pregando a palavra para mim, eu estou ouvindo a palavra, eu digo, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, louvado seja Deus, aqui. Chega lá onde eu tenho que fazer o que fazer, babou, não faço. Quem é que aqui, querido, já disse, eu nunca mais vou cometer esse pecado. Eu nunca mais vou abrir minha boca. Quanta besteira que a gente fala. Na verdade, então, Jonas sofreu, querido, porque a maioria, olha só, vieram aos sofrimentos, ele foi parar no barco, veio a tempestade, os marinheiros viram que aquilo ali não era de Deus, que alguém era culpado por aquilo, tiraram a sorte caiu sobre ele sabia que era ele mesmo, joga no mar que o mar vai acalmar, e aconteceu isso, ele foi parar na boca de um peixe, você vê, ele passou por uma série de sofrimentos, porque ele queria ser quem ele queria ser, ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele queria ser, né, hoje tem muito cristão que quer ser cristão do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e aí esse homem caiu, parou, foi parar na boca de um peixe, onde ele ficou 3 dias e 3 noites, e é interessante, querido, porque a gente apanha, quem já apanhou aqui na vida? A gente apanha, eu já apanhei muito, você já apanhou muito? A gente apanha, mas tem hora que a gente aprende, amém? Não é para ficar apanhando, é uma hora que você tem, não, agora eu aprendi. Olha, como dizia pastor Miquel aqui na quarta-feira, se uma pessoa abusa de você, e você permite, uma hora tem que dizer, basta, chega. Nem vem me pedir dinheiro que não tem um tostão no meu bolso para você. É isso aí, ó o amém aí. Tem uma hora que você tem que dar um basta. Então, querido, errar, quem aqui já errou? Errar é humano. Mas dizia meu pai, errar uma vez, tudo bem, é humano, mas errar 2, 3, 4, 5 vezes é burrice. Dizia meu pai, né? Então, os problemas que quando vem, querido, a gente também tem uma hora que a gente aprende. E com o que a gente aprende, queridos? Com o que você aprende? Sofrimento. Você aprende que você fez escolhas que trouxeram consequências desagradáveis para você. Então, às vezes, né? Por exemplo, filho, a gente fala, porque eu também fui filho. Quantas vezes meu pai falava, minha mãe falava, tem nada a ver. Mas aí eu colhi as consequências e depois dizia, não é que meu pai tinha razão? Não é que minha mãe? Dizia uma mulher outro dia, eu sempre disse, eu nunca vou ser uma mãe igual a minha mãe. Eu nunca vou tratar os meus filhos como a minha mãe me tratava. Eu vou ser uma mãe muito melhor que ela. Porque a minha mãe não foi mãe não, foi madrasta. Dizia a mulher. Os anos se passaram, ela ganhou filhos, os filhos cresceram, e ela dizia outro dia para mim, pastor, eu tenho que reconhecer, eu dizia que eu ia ser melhor que a minha mãe, mas só acredita que eu consegui ser pior do que ela? Eu hoje não sou igual a minha mãe, eu sou pior do que ela.
E é uma verdade, queridos. Então, às vezes, a gente apanha, não aprende, mas tem uma hora que o sofrimento nos leva a aprender alguma coisa. Quem é que aqui já aprendeu alguma coisa com sofrimento? Já aprendeu, né? Jonas, querido, foi quando ele ficou nos 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, que a ficha caiu. Foi um momento importante para a vida de Jonas. Foi ali quando ele estava dentro da barriga do peixe. A ficha caiu. Igual o filho pródigo, quando estava prestes a comer comida de porco, ele se lembrou que tinha um pai. Se lembrou que tinha uma casa. E Jonas a mesma coisa. Foi ali que a ficha caiu, né? Ele caiu em si do que é que tinha acontecido. Ele caiu em si que não adiantava ele querer ser quem ele queria ser, fazer o que ele queria fazer, que tudo isso ia levar a sofrimento. E diz a palavra de Deus, no capítulo 2 de Jonas, que pela primeira vez Jonas orou. Pela primeira vez, olha, ele via os acontecimentos e estava fingindo que não estava vendo. A nossa cara. Os fatos, as circunstâncias estão mostrando, está errado, está errado, está errado. E a gente insiste em fazer errado. Aí quando ele caiu dentro da barriga do peixe, é que a ficha caiu. É que ele enxergou, é que ele tomou consciência. E aí ele orou a Deus. Ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou de buscar a Deus. Nós somos iguaizinhos, querido. A gente às vezes vê as coisas tomando um rumo, está errado. Tomando um rumo, está errado. E a gente ainda insiste no erro. Até que vem uma consequência maior, uma situação maior, que te dá um tranco na vida, e você cai em si do erro que você cometeu. E aí você ora a Deus, e aí você se submete a Deus, e aí você clama a Deus, não é? Infelizmente, alguns de nós já fizemos como Jonas. Você estava vendo que estava errado, mas você continuou. Chegou um ponto que veio uma bomba. 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Aí a ficha caiu. E aí ele dobrou o joelho, e aí ele orou a Deus, e ali ele reconheceu, não é? E diz a palavra de Deus que ele agradeceu a Deus, não é? Então o momento da barriga do peixe, de Jonas, foi um grande momento de transformação para a vida dele, de conversão para a vida dele, para ele se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. Para que eu estou pregando isso, queridos? Porque talvez alguns de nós hoje estamos na barriga do peixe, estamos vivendo situações difíceis, e essas situações difíceis estão vindo para nos falar alguma coisa, para nos dizer alguma coisa que você precisa mudar, alguma coisa que você tem que fazer diferente, alguma coisa que não pode ser como está sendo. Vocês estão aí, minha gente? Algo que está chamando a atenção. Foi isso que provocou uma transformação na vida de Jonas, para ele se tornar quem Deus queria que ele se tornasse. Então, muito dos sofrimentos que a gente está vivendo hoje, sofrimento como pessoa, sofrimento no casamento, na família, no relacionamento com filhos, na vida profissional, na vida de ministério, na vida de igreja, esses sofrimentos Deus está permitindo porque tem algo que nós precisamos mudar, tem algo que a gente precisa enxergar, tem algo que a gente precisa ver que a gente não está vendo, tem algo que a gente precisa tomar consciência, que solução nós só temos em Deus. Ele é o único que pode nos libertar, Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único que pode nos curar, que a bênção só pode vir dEle. Amém? Então, trazendo isso um pouco para nós, esses sofrimentos que a gente está enfrentando hoje, essa situação difícil que você colocou aí diante de Deus, isso não vem para nos destruir, não vem para acabar com a nossa vida. Se Deus está permitindo, é que isso vai provocar uma transformação, vai provocar uma mudança, vai provocar uma conversão,
vai provocar uma nova direção, quem sabe uma alteração de rota na tua vida, porque você estava indo num caminho, algo que Deus tem para a tua vida, para sermos quem Deus quer que a gente seja e fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, não sei se você me entende, tem sofrimento, queridos, que pode cooperar para o bem, e tem sofrimento que pode cooperar para o mal. Depende de quem? De nós. Como é que um sofrimento pode cooperar para o mal? Quando vem um sofrimento, que é um momento que Deus está permitindo para eu crescer, para mim mudar alguma coisa, para mim transformar alguma coisa, para mim não continuar nesse caminho, não continuar desse jeito, continuar dessa forma, com esse olhar, é um sofrimento que vem para mim provocar uma mudança, mas eu endureço o coração. Não aceito. Não aceito. Isso é uma coisa que você ouve muito por aí. Não aceito, não concordo, insisto no meu erro. Esse é um sofrimento, querido, que me leva para onde? Para o menos. Para o menos. Porque esse sofrimento vai colaborar nada. Agora, quando vem o sofrimento e eu me submeto a Deus, foi assim que o Senhor quis, Pai? Que assim seja, e que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado. Você pode até dizer, Deus, eu não entendo. Quem aqui já disse para Deus, Deus, eu não te entendo? Isso não é falta de respeito não, querido, é respeito. Deus, eu não te entendo, mas eu aceito. Eu posso até não concordar, Pai, mas eu aceito. Essa é a Tua vontade? Que assim seja. Esse é um sofrimento, querido, que nos leva para o bem, que nos leva para o mais. Amém? Então, trazendo isso para a nossa vida, você hoje, que se vê no meio de uma situação difícil, como eu dizia anteriormente, você que hoje se vê numa barriga de peixe, ressignifica essas coisas que você fala, porque tem muita gente, queridos, que hoje se sente culpado, condenado, acusado. Eu acho que eu atirei pedra na cruz de Cristo. Eu acho que eu fiz alguma coisa, e essa vida não tem mais alegria, não prossegue, não avança, não continua. Reginaldo, já que entrou, entra de vez. Não é? Essa vida não prossegue, não avança. Por quê? Está sempre se sentindo culpado. Culpa. A culpa, queridos, interdita a vida de uma pessoa. Paralisa completamente a vida de uma pessoa. Não é? Então veja essa situação difícil, essa barriga de peixe, como um lugar de transformação, em que Deus vai operar uma mudança na tua vida, vai transformar algo na tua vida para um propósito que Deus tem com a tua vida. Às vezes Deus permite alguma coisa para colocar a gente de volta no caminho dEle, na direção dEle. Não é quando você pega o GPS aí no carro, no Uber, seja onde for, e aí você erra o caminho. Acontece muito quando vem esses Uber lá de Nilópolis, de São Gonçalo, chega na Zona Sul, não sabe nem onde é a Zona Sul, e você tem que... Aí o próprio GPS diz assim, alterando a rota, volta para a rota. Queridos, isso a mesma coisa acontece com a gente. Deus fala, mas a gente vai pelo nosso caminho, Deus fala, os fatos mostram, a gente vai pelo nosso caminho, cabeça dura, insistimos naquilo que queremos, aí Deus permite algo maior, que é aquilo dá um tranco em você, para você, e coloca você de volta no caminho dele, porque Deus nos ama, e Ele tem um propósito com a vida da gente, apesar de tudo que a gente já passou, Ele ainda tem um propósito com a vida de cada um de nós. Diga isso para o teu irmão, Deus ainda tem um propósito com a sua vida. Trazendo isso aqui, querido, para a vida dessa igreja.
Essa igreja já passou por sofrimento? Já passou por sofrimento? Será que essa igreja em algum momento foi burra? Não. Insistiu em erros? Será que nós aqui em algum momento insistimos em pessoas erradas? Gostei do seu sim, depois me conta a tua história. Então Deus às vezes permite, querido, que a igreja vá para a barriga de um peixe, para que a gente acorde, desperte. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Qual é o caminho? Qual é a direção, Pai? O que é que a gente tem que fazer? Então, querido, estou trazendo essa palavra para nós, para a igreja, para você, para a sua família. Aonde você está hoje? Se sentindo ameaçado, intimidado, com medo, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais saída. Olha só, você está indo para um caminho que está te levando para o menos. Quantos nessa manhã a cama estava boa, hein? A cama estava boa hoje? Você ficou com vontade de ficar lá? Deixa isso de igreja para lá. Mas você venceu o desafio. Levantou, lavou o rosto. Tem gente que até tomou banho. E veio para a casa de Deus. Aceitou o desafio de vir para a igreja. É essa a mensagem. Onde eu estou hoje, diante do que eu estou vivendo? Eu estou num lugar de alguém que está se sentindo ameaçado, com medo, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Aí nesse lugar eu não encontro solução. Vai vir tempestade, vai vir boca de peixe, vai vir uma porção de coisa. Agora, nesse lugar aqui, onde o desafio é grande, Senhor, a vitória parece difícil, Senhor, mas eu confio em Ti. Eu vou ouvir a Tua voz, eu vou Te seguir. E Deus, na sua fidelidade, queridos, Ele nos dá novas oportunidades. Profetiza para o teu irmão, meu irmão, nesses dias, Deus vai te dar uma nova oportunidade. Recebe isso no seu coração. Você pode já ter errado muitas vezes, mas o nosso Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Imagina Jonas naquela praia, querido. Vômito de peixe. Devia estar horrível. Se sentindo a pior das criaturas. Fiz tudo errado. Acabou meu ministério. Acabou tudo, não tem mais nada. E o que é que o capítulo 3 diz? Que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Amém? Fala aí para o teu irmão, meu irmão. Seja a boca de Deus. Meu irmão, se levanta. Se levanta, que Deus ainda tem um plano com a tua vida. Deus tem uma nova possibilidade. Tem algo que você não está nem enxergando, mas Deus vai te mostrar, Deus vai te indicar, Deus vai sinalizar para você. Saia do ameaçado, do medroso, do desconfiado, do incrédulo. Não tem mais solução. Sai daí, meu irmão, porque aí não tem solução. Vem para Deus, busca a Deus, confia em Deus. O desafio pode ser grande, mas maior é aquele que está em vós. Amém? Você pode ficar de pé?